tarde, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Forte TV. O tema de hoje, como vocês sabem, é a preparação tática no futebol moderno, fatores para o alto rendimento, com o professor especialista Adailton Nunes. Hoje você não pode perder, vai ter muita informação bacana aqui. Antes de começar a palestra, eu vou dar aquele recadinho da Forte Editora, que eu sempre passo aqui, que é convidar você, né, a entrar lá no site da Forte, www.forte.com, Forte com PH. O site todo está com 10% de desconto, pessoal. Não dá para perder, né? Eu falo isso aqui todo dia, mas eu vou continuar falando porque vocês não podem perder os livros que tem lá, todos com 10% de desconto. Vocês têm que ter aí na biblioteca particular, tá bom? Professor, boa tarde, seja bem-vindo à Forte TV. Vamos falar um pouquinho sobre futebol? Boa tarde, Débora. Vamos sim, eu queria inicialmente agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui com vocês, a Forte TV e a Universidade Gama Filho, e os internautas, né, que juntamente conosco vai contribuir para enriquecer ainda mais essa palestra. É isso aí, o professor falou, eu vou assinar embaixo. Mande as suas perguntas, que o professor está aqui do lado, vai responder a todas. Caso a gente não consiga responder a todos os seus questionamentos aí ao longo da palestra, depois eu passo as perguntas para o professor e ele responde para vocês por e-mail. Mas mandem as suas questões, aproveitem que o professor está aqui do lado, ele tem um monte de coisa bem bacana para contar, que a gente já estava fofocando aqui antes da palestra começar, não é isso, professor? Verdade. Vamos contar um pouquinho do seu histórico profissional para quem ainda não te conhece? Eu sou formado em Educação Física, pós-graduado em Ciência e Treinamento Desportivo e especialista em futebol. Sou treinador profissional, tendo atuado em vários clubes no Brasil e com 2 passagens pela Europa. Recentemente venho coordenando o departamento de futebol do Contar Esporte Clube, onde também sou treinador da equipe principal. E buscando, né, a cada dia mais enriquecer o nosso conhecimento, de onde surgiu o lançamento do livro Preparação Tática no Futebol Moderno, qual vai ser a palestra de hoje. Ok, vamos em frente? Vamos lá. Então, antes da gente iniciar no tema, né, a preparação tática no futebol moderno, é necessário saber que, voltando um pouco na história, em 1966, realizou-se na Inglaterra a Copa de Mundo de Futebol, onde foi introduzida uma nova era tática, onde preconizava jogar e não deixar jogar. Em 1974, a Holanda chega próxima à perfeição, apresentando futebol altamente rotativo, valorizando o atleta polivalente. Em 1986, na Copa do Mundo do México, a Dinamarca introduziu um novo sistema de jogo denominado 3-5-2. Pesquisa recente demonstra que os gols nas competições nacionais e internacionais têm acontecido com um número máximo de 0 a 6 passes. Com a evolução no futebol atual, não é mais possível usar as mesmas táticas de décadas atrás. A necessidade de modernizar o treinamento está em consonância com as demandas do futebol na atualidade. Hoje, um jogador, para ser perfeito, ele tem que saber atacar e defender com a mesma intensidade, e qualquer sistema tático que queira obter êxito, tem que entender que não pode ser rígido nem estático. O futebol tem passado por transformações significativas, e isso se deve às mudanças na regra do jogo, à evolução do sistema do jogo, à modernização dos treinamentos, e à participação efetiva da imprensa, e principalmente a profissionalização da comissão técnica. A minha vida acadêmica aliada com a minha vida em campo permite-me perfeitamente cruzar a ponte entre a teoria e a prática, e está aqui para falar para vocês sobre a preparação tática no futebol moderno e os fatores que influenciam no alto rendimento do atleta. Eu já vou começar fazendo uma pergunta. Okay. Você falou em sistema de jogo, eu queria que você definisse para mim sistema de jogo e tática de jogo. Tá, eu posso chegar aqui pegar aqui na transparência, para ficar bem mais claro. Sistema de jogo é a distribuição dos atletas, né, no campo de jogo, de forma racional, que permita você ocupar os 3 setores, defesa, meio campo e ataque. E aqui está uma transparência de um jogo, né, onde a equipe, ora marcada aí de vermelho, tem essa distribuição. Um sistema de jogo, esse aqui é um 4-4-2, onde ela está ocupando de maneira racional os 3 setores aí, defesa, meio campo e ataque. E a tática de jogo é uma forma como você busca um jogo planejado, onde você procura iludir o seu adversário, utilizando todos os recursos possíveis para poder dominar e, consequentemente, obter o resultado no jogo. Então aqui você vê uma saída de bola, onde há várias possibilidades do atleta iludir o adversário, né, com o número de jogadores que você está dentro do campo de jogo, e, consequentemente, chegar ao gol adversário. Uhum.
Vamos em frente? A gente pulou um primeiro... Eu acho que eu me adiantei na pergunta, né? Mas não tem problema. Para se falar sobre o foco central, o tema central da nossa palestra, é necessário saber que o futebol passou por 3 fases distintas. Primeira, a tradicional, a moderna e o pós-moderno. Tradicional a gente coloca como aquele momento em que, quando não existia posições fixas dentro do jogo, né, não se tinha preocupação defensiva, até que naquela época não tinha os goleiros, e a única preocupação era fazer o gol. A fase moderna, ela começa quando a FIFA muda a lei do impedimento, em 1925, e surgiram aí os sistemas WM, catenaccio, ferrolho suíço, diagonal, o 4-2-4, 4-3-3 e o futebol total, que foi apresentado pela Holanda. Já a fase pós-moderna, ela surge quando os clubes começaram a trabalhar mais a parte da investigação científica e o gerenciamento das equipes. Isso mais no final dos anos 80. E aí surge aí o sistema 3-5-2 e algumas adaptações do sistema 4-4-2. Essa transparência que ela demonstra um pouco do que nós vamos falar, né, nesse bate-papo nosso hoje, quais são os fatores que influenciam na escolha da tática e aí como você monta uma equipe. Basicamente, Débora, isso aqui é uma pré-temporada, onde você planeja a sua equipe para disputar uma competição. 90% disso aí você tem que atuar em pré-temporada. Entendi. Tá? Então, como nós já definimos sistema de jogo e tática de jogo, eu já posso passar para o primeiro fator, né, que tem influência direta na montagem de um sistema de jogo, que seria a condição física. Né? Quando você aborda a questão da condição física, ele é considerado um fator preponderante. Né? O treinador ele tem que ter conhecimento das condições físicas que seus atletas têm para poder implementar um sistema de jogo. E quando eu digo isso, eu vou procurar ser mais objetivo, dizendo o seguinte: você tendo conhecimento do estado em que seu atleta se encontra, você não vai determinar para ele uma função não condizente com a sua realidade. Ou seja, eu tenho um lateral que não está bem preparado fisicamente para atuar. Eu vou colocá-lo para jogar e vou determinar que faça jogadas em profundidade com esse atleta. Ele vai conseguir fazer 2, 3 ações, depois não tem mais condições para poder fazer, porque está no estágio abaixo do que seria o ideal para poder intervir. Então, a questão física ela é fundamental, você tem que estar com a equipe bem planejada, bem preparada, e isso você vê na pré-temporada, nos seus testes de avaliação física, para ter uma resposta do teu trabalho. Então, ao saber da condição física dos seus atletas, você consegue saber se você pode exigir mais ou menos de cada um deles. Exatamente. Né? A partir do momento que você tem uma avaliação ali do estágio que cada atleta encontra, você vai equilibrar as ações suas dentro do jogo, distribuindo mais ou menos determinações para esse atleta. O segundo seria a condição técnica da equipe. Né? E eu costumo dizer que a tática não sobrevive sem a técnica, porque depende da técnica para você evoluir as suas táticas de jogo. Ou seja, você não pode todo dia estar mudando a tática, mas também você não pode ficar naquela mesmice, que senão vai ser fácil para ser neutralizado. Então, apesar de ser um dom nato, né, o treinador ele tem a condição de estar trabalhando isso no dia a dia. Ou seja, ele pode dar a condição de aprimoramento àqueles que têm pouca condição técnica e aperfeiçoar os que já existem. Né? De maneira que o que eu quero colocar é o seguinte: você não pode passar também uma tarefa técnica para o seu atleta sem que ele tenha condição de responder. Um exemplo, você vai determinar seus zagueiros que saiam jogando com passes rápidos e longos sem que ele tenha capacidade para executar essa função. Então, há necessidade também de você ter um conhecimento da capacidade técnica do seu elenco no todo, para que você possa estar determinando uma situação tática. Professor, você falou aí que o jogar futebol é um dom, né? E que é inato à pessoa, né? Há possibilidade de existir um jogador que já tenha esse dom. Aí eu vou citar o Romário, que é o exemplo clássico, ele que vivia falando que ele não precisava treinar, né? Existe esse exemplo de atleta que já tem, né, já é inato, ele já tem aquele condicionamento e ele realmente não precisa treinar porque ele já vai conseguir fazer tudo sem precisar ir ao clube treinar. Isso é possível ou era marra do Romário mesmo? O futebol hoje ele tem uma dependência muito grande da parte física. Então hoje é muito difícil um atleta na atualidade, né, exercer a profissão sem estar dando sequência no treinamento. Você vê grandes nomes do futebol aí, a gente pode citar um recentemente que parou de jogar, o Ronaldo Fenômeno,
que já não aguentava mais a condição física dele, já não tinha mais capacidade para exercer 90 minutos no jogo. Então, hoje, em que pese o Romário merece todo o nosso respeito, ele não jogaria futebol hoje sem treinar. Não conseguiria. Não conseguiria. Tá aí, Romário. Só? Vamos lá? Bom, uma outra questão, e aí chegou no que você disse, né? Alguns craques aí a gente coloca nessa transparência, aproveitamento das habilidades individuais do atleta. Normalmente na equipe de futebol você vai encontrar jogadores com muita qualidade técnica, contrastando com outros que quase nenhuma tem. E essa diferença não vai lhe impedir de formar um sistema tático equilibrado, uma tática de jogo equilibrada. A partir do momento que o treinador tem conhecimento dessas distorções que existem no grupo, ele vai distribuir, né, as ações, dando mais ou menos responsabilidade para cada atleta em função do que vai ser o planejamento tático. Então, eu quero citar um exemplo aqui para você, Débora. Se você tem um jogador que ele é muito bom na marcação, um lateral, que é bom marcador, mas que tem pouca habilidade técnica, é inútil você determinar ele que jogue apoiando. Tire proveito da boa marcação que ele tem, mas evite constranger, passar ele por ridículo, dando oportunidade de apoio. Ou mesmo se você tenha, aí já falando da questão física, que você tem um jogador que ele tem uma qualidade técnica apurada, mas que não é rápido, não é velocista, você exigir que jogue em profundidade. Então, você tem que ter conhecimento individual também em cada atleta seu, para que você possa distribuir as ações dentro da tática de jogo. Então, a gente pode dizer que hoje em dia é determinante que o técnico tenha a sensibilidade de saber qual é o ponto mais forte de cada atleta, porque é como se fosse uma orquestra, né? Todo mundo tem que estar afinado para que o time jogue bem. Exatamente. É o que eu disse antes, quando a gente definiu o tático e sistema de jogo. Você tem que usar tudo, mas racionalmente. Você não pode exigir demasiadamente de um atleta, em qualquer circunstância que seja ela física ou técnica, sendo que ele não tem essa capacidade de estar ali atendendo o que você está reivindicando para o sistema de jogo. Podemos continuar, professor. Bom, o grau de conhecimento e capacidade de assimilação das táticas, isso é fundamental. Hoje, o nível cultural heterogêneo no meio futebolístico especialmente, talvez seja uma das grandes dificuldades que nós, treinadores, temos para poder estar incutindo os treinamentos técnico-teóricos aos atletas. Muitas das vezes o atleta está vendo você falar, você está explanando para o atleta, ele está te olhando, mas não está te entendendo. Né? Vê, mas não enxerga o que está sendo passado para ele. Então, há necessidade do treinador ter um vocabulário com poucas palavras, mais objetivo, né? Para que o atleta possa ter um entendimento maior. E é fundamental você repetir, às vezes, determinadas palavras, né? Você vai ter que marcar, marcação, concentração, para que o atleta possa estar captando, assimilando aquela mensagem. Para ele absorver, né, aquela mensagem que o treinador está ali passando. Então, esse grau de conhecimento é fundamental para o atleta ter uma boa leitura de jogo também, não é só o treinador que tem que ter a leitura de jogo. Às vezes o treinador faz uma determinação de um plano tático, mas dentro do jogo as coisas são diferentes, e o atleta tem que ter essa capacidade de fazer isso aí. E essa assimilação só vai acontecer a partir do momento que o treinador tenha tranquilidade para estar passando para o atleta. Então, o terceiro ponto que é fundamental, quarto ponto que é fundamental para você montar uma tática de jogo é esse grau de conhecimento e capacidade de assimilação das táticas por parte do atleta. Entendi. Vamos lá? Posso passar? Pode. Bom, tem alguns pontos que durante o jogo o treinador pode tirar proveito, né, a favor da sua equipe. Eu posso citar a condição física desfavorável do adversário, a inabilidade técnica do adversário, a má distribuição tática, ou até mesmo o estado psicológico alterado de algum jogador. É mesmo, a gente tem como fazer uso disso? Por exemplo, você como treinador, como técnico, identifica que o jogador X do time adversário está correndo pouco, ou deu uma mancada porque doeu algum músculo, puxou algum músculo. Aí você pega e orienta o seu jogador para explorar essa deficiência. Mas é um jogo, né? E quem souber melhor mexer as peças, tirar proveito, vai vencer. Então é isso mesmo. Você tem que investigar isso no adversário, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como analisar a equipe adversária, mas você tem que investigar o adversário para tirar proveito em benefício próprio. Né? Agora, tem uma situação, Débora, que a gente mesmo preparando, analisando, investigando o adversário, e se planeja para o jogo, dentro do jogo a história é diferente. E aí é que entra o treinador, que tem que estar munido de argumentos para poder neutralizar o que o adversário lhe apresenta
e, consequentemente, conseguir dominar e obter a vitória. Essa é a importância do treinador. Então, essas circunstâncias que acontecem no jogo, dentro de uma partida, uma bola parada, a condição física que nós já estamos, o estado psicológico alterado, a gente tem que estar. E aí é importante o treinador estar fora do calor do jogo para poder analisar e tirar proveito. Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que faz quando você, treinador, percebe que psicologicamente a sua equipe está totalmente desestruturada? Na hora do intervalo, por exemplo, o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, o que você vai falar para essa equipe? Por quê? A gente vê aí muitas vezes acontecer nos jogos, um time está perdendo ou precisa muito fazer 1, 2, 3 gols e não consegue, aí descontrola psicologicamente e começa um show de violência dentro do campo, né? Aí, em vez de driblar, dá o carrinho, e aí começa o show de cartões amarelos e cartões vermelhos. Como é que o treinador age nesse momento? O treinador também tem que saber trabalhar o lado emocional do atleta, né? Em que pese seja um dos fatores que nós vamos abordar também mais para frente, quando está com o lado psicológico alterado, a primeira coisa que tem que fazer é se controlar. Eu acho que o treinador tem que ser aquele cara que vai controlar as emoções do atleta para que ele retome a partida em condições de fazer diferente do que você disse aí. Muitas vezes, o treinador entra para o vestiário, a equipe está perdendo e ele muda o argumento ali, a forma de agir com o atleta, acaba piorando a situação. Então você tem que equilibrar para voltar o atleta dentro do jogo e obter a resposta que você precisa, que é o resultado, né? Muitas das vezes, se você falar assim, o time meu está perdendo 3-0, eu vou chegar no vestiário e vou quebrar o pau com os caras e vou resolver, não resolve nada, só piora a situação. Vai, né? Chega lá no vestiário e diz o que para os atletas? Muitas vezes você pode até sair do argumento do jogo, sabe? Muda o discurso ali, naquele momento ali você aborda um outro assunto, mexe no lado emocional dele, para ele sentir prazer em fazer o que ele vai estar fazendo e está fazendo de forma errônea. Você tem que mudar o argumento, você não pode chegar em cima do que ele está errando e bater forte, que às vezes piora. Já precisou fazer isso? Já. Chamar o grupo a pensar melhor? No final do ano passado, nós estávamos na fase final do Campeonato Mineiro e perdemos o jogo no primeiro tempo por 3-1. E viramos esse jogo para 4-3. Então, nós conseguimos reagir de que forma? Eu fui para o intervalo e não falei de futebol. Falei de vida, de família, sabe, das pessoas que acreditam na gente, que a gente não poderia decepcioná-los. Eu não cobrei do atleta, mas eu mexi no emocional dele. Então, ele voltou, com 15 minutos nós já havíamos virado o jogo. Coisa que nós não conseguimos fazer no primeiro tempo todo, que foram 3 gols, nós fizemos em 15 minutos e viemos o jogo 4-3 e vencendo essa partida. Então, é importante você ter argumentos que vai mudar. Não é só tratar o atleta a ferro e fogo que vai resolver o problema. E nesse contexto, professor, independente de ser o capitão do time ou não, nesse contexto de estamos perdendo, precisamos virar, existe alguém que se sobressai como líder sempre e que chama o time, independente de ser o capitão ou não? Os treinadores sempre conseguem identificar mais de um líder na equipe, né? Normalmente falam que o capitão é o líder. Às vezes nem é necessário ser o capitão o líder da equipe, ser uma pessoa que represente o treinador. Mas você consegue ver mais de um líder no grupo. E eu procuro sempre trabalhar assim, sabe? Eu tenho o meu capitão, uma pessoa que responde pela equipe, mas eu tenho mais 3, 4 que contribuem com isso. Então, nessa equipe que dirigiu o ano passado, acontecia isso. Então, você chamava os caras e conversava e eles botavam o grupo para frente. E no futebol, como é coletivo e é um número de pessoas maior, é fundamental você ter mais de um líder. Entendi. Mas você já precisou ter que... As vias de fato eu não digo, vias de fato a gente entende por bater, né? Mas assim, de falar mais grosso e chamar as falas assim para falar, querido, amigo, vamos lá, acorda aí. Sim, tem aquele jogo que também, principalmente jogos mais fáceis, né? O grande problema são os jogos quando você acha que vai ser mais fácil. Então, pelo nome, pela expressão do adversário, o atleta não entra naquela quilometragem que ele deveria. Então ele tira o pé do acelerador e vai mais tranquilo, vai quase parando. E aí você precisa acordar para mostrar que você está presente ali, que ele é capaz de produzir mais. E essa cobrança faz com que o atleta desperte para o jogo. Já aconteceu isso também, algumas vezes. Tá bacana o papo sobre futebol, né? A gente vai parar para uma aguinha, mas você vai ficar aí, porque a gente volta. Quer maior bagagem para a sua vida profissional? Agora, qualidade, mobilidade e conforto caminham juntos.
Acesse o site institutoforte.com.br e confira os nossos conteúdos em diversas áreas de interesse, como fisioterapia, educação física, nutrição e TI. Os melhores professores do mercado no comando de conteúdos que vão ajudar você a colocar na prática o seu melhor. Conquiste reconhecimento. Adquira já as videoaulas da Forte TV. Só aqui, na Forte TV, na web com você. A Forte Editora destaca-se no mercado editorial com títulos assinados por renomados profissionais em diversas áreas. Aqui, você encontra autores nacionais e internacionais e conteúdos de altíssimo nível e fundamentais para a sua evolução profissional. Periodização, teoria e metodologia do treinamento. A obra possibilita a aquisição dos fundamentos do planejamento do treinamento de forma didática e simples. Compreendendo o desenvolvimento motor. A obra expõe as particularidades do desenvolvimento motor da concepção à idade adulta. www.forte.com.br. Lembre-se, conhecimento é fundamental. Estamos de volta com a palestra A Preparação Tática no Futebol Moderno, Fatores para o Alto Rendimento. E eu já vou fazer uma pergunta, professor, que nós recebemos de outro professor que está nos assistindo. Um beijo, professor Mário Pozzi, professor dos Five Fingers. Em breve, essa semana ele vai estar aqui com a gente. Você não perde não, porque vai ser bem bacana. Primeiro, ele parabeniza você, professor, pela sua palestra. E está enviando uma pergunta bem bacana aqui, que é a seguinte: o que é feito para criar a liderança em jovens jogadores? Por que ele fez essa pergunta? Porque a gente está trabalhando com pessoas muito jovens, né, que ainda não desenvolveram a maturidade totalmente. Às vezes nem começaram ainda o processo da maturidade. E como fazer para atribuir liderança a uma pessoa que ainda não tem maturidade? Uma bacana pergunta, eu queria agradecer ao professor Mário Pozzi. Dizer o seguinte, eu costumo trabalhar com um questionário, não trabalhando no lado psicológico, mas acaba por fazer isso, para cada atleta responder 5 ou 7 perguntas, né? E a partir daquele momento que você tem ali o perfil, né, das respostas, você vai também ver o perfil do atleta que você tem. E em cima desse questionário eu começo a trabalhar essa liderança. Identifico os líderes, os que têm responsabilidade, atribuo algumas responsabilidades para eles, ver se eles são realmente capazes de assumir, e os que têm menos a gente começa a trabalhar em cima disso, né? Por exemplo, eu posso perguntar para o atleta assim: você estava no trânsito, avançou o sinal, que tipo de punição você deve receber? Não tem nada a ver com futebol, mas pela resposta que ele dá, e o jovem atleta, você vai poder ter uma interpretação realmente, qual o grau de responsabilidade você pode passar para ele, né? Eu trabalho dessa forma com o questionário. Sei. O professor fez essa pergunta porque ele veio recentemente aqui falar sobre seleção de talentos, não é, professor Mário Pozzi? Ele veio falar sobre seleção de talentos, seleção de atletas, né? Seleção de talentos para visando as Olimpíadas de 2016. E aí ele falava exatamente o que você está falando aqui, mais ou menos o que a gente está falando aqui, que a pessoa já tem aquilo inato. E aí cabe a quem está organizando aquilo saber quem pode se desenvolver, que aí através de exames e uma série de testes de resistência e tudo mais, a pessoa que está na condução daquilo ali, no caso, o professor Mário, já sabe quem é que vai conseguir se desenvolver ou não, por isso ele fez essa pergunta. E o que é interessante, Débora, é que você trabalhando no futebol, onde se lidar com muita gente, e cada um de uma região diferente, muitas vezes quando o atleta chega, ele não consegue se impor. Por mais personalidade que ele tenha, ele começa a se soltar devagar. E essa abordagem através dos questionários, que é só ele o papel para poder falar, você vê de que forma você pode interpretar esse garoto. Ali você consegue saber o que está passando na cabeça dele, né? Sim. Da forma que ele responde, a maturidade que ele responde cada pergunta, você sabe que nível que ele está. E aí você sabe que tipo de responsabilidade você pode dar para esse garoto. É como se fosse uma radiografia de acordo com a resposta que ele dá, né? Exatamente. Né?
Tá aí, professor Mário, gostou da resposta? Pode mandar mais Não perguntas. sei se atendi tá o que o professor Mário gostaria, né? Não sei se foi do nível que ele gostaria. Certamente, né, professor Mário? Vamos continuar? Bom, e aí chega mais ou menos o que a gente estava falando aí, sobre a condição psicológica, mais no final dos anos 90, né? A partir dos anos 90, com o surgimento dos clubes de empresa, os dirigentes começaram a dar um tratamento mais especial aos representantes de cada equipe, né, um elenco de um modo geral, comissão técnica de jogadores, da parte psicológica, né. Eles veem como uma ação, a necessidade da parte psicológica é mais ou menos igual à alimentação, né. E o que eu acho interessante na abordagem da questão psicológica, Débora, é que hoje no futebol a função do psicólogo é ele captar as emoções, né, que os atletas vivenciam no dia a dia. Um treinamento que não sai no rendimento que o atleta gostaria, o cara pega um trânsito pesado em São Paulo, vai treinar, chega no treino atrasado, isso é uma emoção. Após um clássico, se você venceu ou se você perdeu, é outra emoção. Então a função do psicólogo é ele captar essas emoções e dar um feedback para o treinador poder estar trabalhando o atleta, né? Eu gostaria de fazer um comentário, e isso é estatisticamente comprovado, que a maioria dos atletas de futebol vem de uma classe social média baixa, e que são eles que, quando atingem o sucesso, ganham salários astronômicos. Então, a realidade que eles tinham. Né? Então, essa é a função do psicólogo, enquadrar o atleta à realidade que ele vivencia a partir daquele momento. Né? Sai um menino lá da periferia, daqui a pouco está ganhando 200, 500 mil por mês, né? E que vem de uma realidade totalmente diferente e hoje vivencia outra. Então ele não pode continuar a ser aquele atleta que ele surgiu. Hoje, o atleta que está. E também a importância de você trabalhar o lado emocional na categoria de base. Isso é fundamental, né? O professor Marco Pós falou sobre seleção de jovens atletas. E nós, no clube qual eu coordeno o departamento de futebol e também sou treinador, temos por norma trabalhar o atleta, avaliar o atleta em pelo menos 5 treinamentos, ou pelo menos 5 dias. Por quê? Porque, na verdade, eu venho no interior de São Paulo, vou lá e busco um garoto de muita qualidade técnica e trago para a capital. Há uma mudança do comportamento na vida desse garoto, e aí a gente tem que avaliar vários fatores, se ele vai conseguir ter a resposta do que eu vi lá no interior, de imediato ou não. Então, o treinador tem que ter uma certa paciência para analisar alguns fatores que influenciam nessa mudança de ambiente, de cidade, de estado, ou até mesmo de país do garoto, né? As pressões que ele vivia, porque o garoto tem que abrir mão da adolescência para dedicar ao futebol. Naquela fase de conhecimento, de descobertas, ele tem que abrir mão dela para dedicar exclusivamente ao futebol. Abrir mão de uma educação tradicional para vivenciar dos clubes. Então são fatores que influenciam diretamente na qualidade técnica, né, na apresentação do desempenho do garoto, em função da questão psicológica. Então, a mudança do meio ambiente vem acompanhada de uma série de outras coisas que influenciam diretamente no fato, na forma como esse garoto vai responder ou não ao que você está pedindo para ele, né? Com certeza. Você pega um menino do Nordeste e leva, vamos colocar lá para o sul do país, né, o oposto. É clima diferente, hábitos alimentares diferentes, né, até linguajar diferente, né? E isso tudo influencia no rendimento do garoto. Apesar de dizerem que a linguagem da bola, né, o idioma da bola é universal, não é tão só quando ela rola, né? Às vezes você tem que preparar isso aí, esses dados que são até chegar lá dentro. Até chegar lá dentro do campo de jogo, né? Como nós estamos montando aqui uma tática de jogo, é dessa forma também o desempenho do atleta, né? Eu digo isso porque tem seleção e seleção de garotos. Você pode fazer um que chama de peneirão, que todo mundo pode ir participar. Mas um garoto pré-selecionado, você tem que tomar todos os cuidados, porque você viu ele atuar bem, e porque ele não está atuando bem. E aí o lado psicológico tem peso. Podemos continuar. Bom, tem uma outra questão, e aí partindo para uma discussão mais polêmica, né, são alguns fatores que influenciam diretamente na montagem de um sistema de jogo. Então está aqui, o dirigente, a imprensa e a torcida. A maneira como o dirigente conduz a sua administração, ela pode ter influência direta no resultado dentro do campo de jogo. Era isso que eu ia te perguntar, porque esse aqui de cima é o Eurico Miranda, né? Eurico Miranda. Ele é um cara, assim... complicado, né? Pois é, e é uma figura, como é que eu posso dizer?
conhecida, né? No futebol, eu não tenho nem adjetivos para ele. Isso. E as coisas que ele faz ou deixa de fazer tem sempre um impacto grande, né? Repercute. Porque ele é muito folclórico, esse era o adjetivo que eu queria lembrar. Muito grande nas coisas que as coisas que ele fala são sempre acompanhadas de muito folclore, ele tem umas afirmações muito fortes, né, para não dizer coisa pior, assim, e isso repercute, como você falou, né? Às vezes ele coloca a torcida contra o time, dependendo do que ele falar. Exato. E isso é prejudicial, né? Exato, é isso que eu estou dizendo. Se o treinador não tem capacidade política administrativa para conduzir um clube, não tem conhecimento, não cumpre, né, com os compromissos, ou seja, pagamento, enfim, todos os compromissos que existem, regulamentos de competições, isso reflete diretamente no campo de jogo e o resultado não pode ser outro senão um fracasso. Como é que o técnico enfrenta ou peita, como a gente diz, né, o Cartola numa situação dessa? Você tem duas condições, né? Uma realmente é peitar e impor a sua condição enquanto treinador, outra é você chutar o balde, né? Largar. Porque está envolvido aí o risco de você ser demitido. Sim, ser demitido. Como fazer? Você tem que realmente, se o treinador vê que ele tem as ações corretas e tem que tomar uma decisão, ele tem que ter tomado a decisão. Ou então, eu tenho capacidade de chegar no meu dirigente e falar, dessa maneira não dá, ou vai ser assim ou não vai ser. Então ele tem duas opções. O dirigente aceitar ou o dirigente não aceitar. Um dirigente como o Eurico Miranda, e você pegando a história passada, teoricamente ele não aceitaria, ele mandaria o treinador embora. Já aconteceu um fato com ele de mandar um treinador na véspera de uma final e outro assumir para uma final, né? E isso desestrutura completamente a equipe, com né? Com certeza, né? Dando uma passada para frente aqui, a imprensa, né? Qual a influência que a imprensa tem na montagem de uma tática de jogo, né? Eu costumo dizer que a imprensa tem influência na filosofia de jogo de várias escolas mundial, né? O número, a gama de informações que a imprensa traz, ela tem ressonância no mundo inteiro. Então, eu não preciso estar lá em Porto Alegre hoje para jogar, dirigindo aqui um clube de São Paulo, para ter conhecimento como está o Inter ou o Grêmio. As informações a imprensa me traz, quem vai jogar, quem não vai jogar, qual setor que está vulnerável ou não, quais são os jogadores que estão destacando. Então, hoje, eu não preciso estar lá, a imprensa nos ajuda. Então, você pode dizer que a imprensa tem influência muito grande quando você vai montar uma filosofia de jogo. E antes, né, já foi complicado. Hoje, mais do que nunca, o treinador tem que estar preparado para a repercussão da escolha de uma tática de jogo que ela vai ter na mídia. E as consequências que vai ter. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou treinador do São Paulo hoje e estou jogando 4-4-2, qual vem fazendo no Carpegiani. E se os resultados não vêm, e se eu mudo o sistema de jogo, vou jogar no 3-5-2 para me defender mais e tal, antes do jogo acontecer, a imprensa já prepara o torcedor. Ele vai jogar na retranca, toma cuidado com isso, é um risco que ele está correndo, e o torcedor já vai para campo preparado assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai definir por uma tática de jogo, a repercussão que ela vai ter na mídia, principalmente os grandes centros, né? Professor, e a mídia também não tem o poder de determinar, não digo táticas de jogo, porque isso é você, treinador, que vai conduzir sua equipe. Mas, assim, colocar um jogador específico mais em evidência e trazer problemas para a equipe por conta disso. Às vezes não é o seu jogador de confiança ou a pessoa a qual você atribuiria mais responsabilidade, mas a mídia já elegeu aquele ali como sendo o principal do time. Isso não cria um problema interno? Cria. E é basicamente o que eu disse antes, essa ressonância que ela traz para o torcedor. Porque o torcedor não acompanha o dia a dia, o trabalho dia a dia da equipe, né, do treinador, dos atletas. E quando a mídia trabalha em cima de um determinado atleta, a torcida acompanha isso. E isso tem influência direta no trabalho do dia a dia, do treinador, sim, né? Já aconteceu, não com você, mas com alguém que você conheça, de um atleta estar em campo por pressão da mídia? Você conhece algum caso assim? Em alguns casos, sim, né? Muitas vezes o treinador prefere não falar, né? Não deixa isso transparecer. Mas acontece com grandes treinadores, com pequenos treinadores e comigo também. E isso pode acarretar um problema, né? Porque às vezes o jogo não traz aquele resultado que você esperaria. De uma insatisfação muito grande, né? Que a gente vê uma situação como essa, porque a partir do momento que a mídia influenciou, a torcida cobrou, o dirigente impõe. E há certas situações que você acaba por aceitar, né? E traz essa insatisfação realmente que a gente não gostaria de acontecer, mas que no futebol tem-se isso. E o resto do grupo não cobra? O jogador de futebol, ele é muito na dele.
ele não comenta as coisas que ele acha certo ou errado. Ele discute entre si. Poucos você vê chegar no treinador, chegar no dirigente e fazer uma cobrança. Então, é muito difícil isso aí. Um percentual aí de 0 a 10%, de 1 a 2% que teria coragem de fazer uma cobrança. Entendi. Vamos em frente? A questão da torcida também. A torcida influencia de que forma? A torcida quer resultado, ela quer conquista, né? E para a torcida não importa qual sistema que você vai jogar, ela quer vitórias, ela quer resultado. No futebol brasileiro hoje, em determinados estados, você não tem como planejar nenhum semestre de trabalho. Dependendo do tipo da competição que você vai disputar, ela pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E à medida que os grandes jogos vão escasseando, né, o rendimento financeiro do clube cai, e evidentemente, quem é prejudicado com isso? Os treinadores e os jogadores. Né? Quero dizer com isso o seguinte, você vai trabalhar num clube no Maranhão, o campeonato local não tem tanta repercussão, né, quando nos grandes centros, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E a partir daí, o que eles jogam muito é com a Copa do Brasil. O campeonato local dá 3 meses no máximo. Se você fizer um jogo bem feito na Copa do Brasil e se classificar, continua. Se não, acaba por ali o ano de trabalho. Né? Então, você tem que pensar também nisso aí. A torcida quer conquista, quer resultado, a influência dela é importante, né? Para que você detenha essa linha de montar um planejamento tático. Né? Podemos seguir, professor. Vamos, esses fatores todos que eu disse, são 10 fatores, nós fizemos um gráfico, eu entrevistei alguns treinadores, né, de ponta do futebol brasileiro, para saber qual que era a influência desses fatores na montagem da tática de jogo. Né? E aí eu perguntava, né, se tinha alguma influência, se era necessário, se era importante, fundamental ou se era polêmico. O fator físico veio em primeiro lugar, com um aproveitamento de 100%, para todos era fundamental a condição física, você olhar a condição física do atleta antes da montagem da tática de jogo. Em segundo lugar veio a condição técnica do atleta, 90%. Né? Em terceiro lugar, o aproveitamento das habilidades do atleta. Em quarto lugar, veio aí a circunstância decorrente da partida e o grau de conhecimento dos atletas. Mais avante, em sexto lugar, está a questão psicológica e a influência da torcida. E em sexto lugar está o dirigente e finalizando a mídia, que eles deram uma influência de 10%. Mas 10% que pode decidir uma partida, né, se você souber tirar proveito das informações que você recebe. Então, esse gráfico vem afirmar o que a gente está discutindo aqui durante essa primeira parte nossa toda da entrevista, da palestra. Quais são os fatores que influenciam no alto rendimento? A partir do momento que o treinador trabalha evidenciando cada um desses fatores, a possibilidade de resultado de alto rendimento do atleta ainda maior. Né? Que essa é a radiografia completa, né? Sim. Não tem como errar. É um check-up de tudo, né? É como se a gente dissesse assim, não tem como errar, né? É verdade. Agora, o grande problema do futebol brasileiro é o imediatismo, né? Não adianta você achar que vai montar uma estrutura dessa toda com um mês de trabalho, no segundo mês já tem o resultado. Né? Às vezes demanda tempo. Né? E é isso que as pessoas não têm paciência para esperar, né? O dirigente principalmente, né, que quer resultado imediato e não tem a torcida, né? A torcida, a cobrança da torcida vai no dirigente, o dirigente arrebenta na comissão técnica, né? É um efeito dominó, né? Com certeza. Agora, tem conhecimento disso aí, você vai partir para a montagem de um elenco. E aqui eu vou deixar umas dicas, né, que eu utilizo para o meu trabalho, e já com experiência de 20 anos vivenciando o futebol, que é o seguinte: como é que você vai formar esse elenco seu de trabalho? Primeiro, né, de acordo com as possibilidades financeiras do clube. Se o clube tem dinheiro, você vai montar com os melhores atletas. Se o clube não tem dinheiro, você vai montar com o que for possível. Né? Segundo, qual que é a diretriz do clube. Se o clube é um clube que tem dinheiro e quer conquistar títulos, você vai contratar os melhores jogadores. Né? Se o clube é um clube formador, aí você vai ter que trabalhar com os atletas de base. E em terceiro ponto, vem a filosofia do treinador. Então não adianta o treinador ter uma filosofia que é contratar muito jogador, grandes jogadores, para um clube pequeno. Eu fui contratado para um clube pequeno, eu tenho que trabalhar dentro da realidade dele. Né? Ou se é um treinador que está no clube, que apesar de ter muito dinheiro, quer trabalhar com atleta de base. Então, primeiro é a diretriz do clube, né, para você prosseguir o seu trabalho. Professor, vamos fazer mais um intervalinho para tomar mais uma aguinha? Então vamos lá. Ele vai tomar água, eu também, você também, mas a gente já se encontra.
Olá, meu nome é Fabiana, eu sou aluna do curso de Nutrição Esportiva aqui da Universidade Gama Filho. Eu gosto bastante, eu sou nutricionista, estou aprendendo bastante, estou complementando e muito no meu trabalho. Eu trabalho com futsal e trabalho com consultório particular também e estou aprendendo bastante aqui. Eu fico contente de estar aqui aprendendo com professores bastante especializados e é isso aí. Forte TV na web com você. Vem aí o 6º Encontro Musculação e Treinamento. De 1º a 3 de abril de 2011, o Instituto Forte Educação traz para você o que há de mais novo na musculação. Participe dos nossos cursos, aprenda com grandes nomes da musculação e dos esportes e saiba mais sobre métodos de treinamento, nutrição e fisiologia aplicadas à musculação, programas de treinamento para públicos específicos e muito mais. 6º Encontro Musculação e Treinamento, não perca! De 1º a 3 de abril de 2011 em São Paulo. Para mais informações, acesse www.institutoforte.com.br. Estamos de volta com a palestra Preparação Tática no Futebol Moderno, Fatores para o Alto Rendimento, com o professor especialista Adailton Nunes. Vamos continuar, professor? Vamos lá, a gente estava falando a respeito da montagem do elenco e eu já disse, né, que a formação da equipe ela vai de acordo com 3 diretrizes. Né? Primeiro, a possibilidade financeira do clube. Segundo, a forma com que o clube trabalha, se é um clube que quer trabalhar com grandes jogadores para conquistas ou se é um clube que quer revelar. E depois a filosofia do treinador. E a preparação para o jogo, qual o sistema de jogo que você vai utilizar, isso depende também de 2 formas. A primeira, se você trabalha num grande clube e tem a possibilidade de grandes contratações, você pode jogar de acordo com o seu adversário. Vai ter um jogo que você vai ter um time mais ofensivo, você tem as peças mais ofensivas, ou vai ser um jogo que você tem um time que precisa ser mais marcador, você vai ter jogadores de mais marcação. Então você pode estar atuando de acordo com o seu adversário. E aí aqui eu acho que cabe uma pergunta. Durante esta montagem de elenco, é mais fácil o treinador se adequar às características dos jogadores ou vice-versa? Eu acho que é mais fácil o jogador se adequar às características do jogador, evidentemente dentro da forma de trabalho. Né? Como é que seria isso aí? De repente eu gosto de um meio-campo que ele tenha uma saída de bola com mais qualidade, que todos os jogadores que jogam no meio saibam sair para o jogo. Mas se dentro desses 4 jogadores que compõem esse meio campo, tem um que tem uma característica mais defensiva, nada me impede de utilizar esse atleta, né? Criando uma situação de jogo, você só vai tomar a bola e já vai dar para alguém rápido para poder armar, porque você não tem capacidade de armação e tal. Então isso depende mais do treinador. Então acho que é mais fácil o treinador adaptar os atletas, que todos, um grupo, né, adaptar o treinador. Né? E outra coisa, professor, nesse momento aí de escolher o atleta, de montar o elenco, o que é mais importante? É ter um atleta veloz ou um atleta resistente? Na verdade é o seguinte, o ideal seria ter os dois, né? Imagino que os dois sejam importantes. As 2 coisas são de suma importância e a próxima transparência nossa nós vamos abordar esse assunto. Vai depender de que forma que você vai jogar. Se você for jogar em velocidade, jogar no contragolpe, como todo mundo fala, jogar no contra-ataque, o jogador veloz ele é mais interessante. Agora, se for uma equipe que vai marcar e que vai fazer uma marcação homem a homem o tempo todo, que vai preocupar muito em se defender, a resistência vai ser mais importante. De acordo com o que a partida estiver pedindo. Isso. Eu lembrei aqui de uma situação que é aquela que sempre fica todo mundo com o coração na mão, que é a situação de Copa do Mundo. Que são poucas as substituições que podem ser feitas, né, durante o jogo. 3. E aí, por algum problema, sei lá, alguém saiu machucado, ou alguém saiu expulso, não sei. É que sair expulso não pode colocar outro no lugar, Isso. né? Mas assim, machucaram-se 2. E o técnico precisa colocar mais alguém ali. E nessa hora, o que ele põe? Alguém veloz ou alguém resistente? Vai depender, como você disse, do andamento da partida, né? Por exemplo, se eu tiver um resultado favorável à minha equipe, eu vou usar um argumento. Se eu tiver com um resultado desfavorável, eu vou usar outro argumento. E também depende também, né, da característica do jogo no momento. O que o jogo pede? O jogo pede um atleta mais veloz? O jogo pede um atleta mais resistente? Né? Vai depender muito disso. Porque esse é um momento sempre crítico, né, professor? Copa do Mundo, fica todo mundo com o coração na mão. Tomar decisão rápida,
e tomar decisão rápida, mas a importância da decisão que você vai tomar, né? Não só a Copa do Mundo, os grandes campeonatos, né? Campeonato Brasileiro, quando vai chegando no finalzinho, assim, já fica todo mundo desesperado. Principalmente os jogos classificatórios, né? Porque eliminatórios, por exemplo, a Copa do Mundo é eliminatórios, é tiro curto, né? Competição de tiro curto é mais difícil. É verdade. Né? Então, vamos lá. Então, você pode montar o seu sistema de jogo de acordo com o adversário ou com as próprias características de trabalho do treinador. O que nós dizíamos agora há pouco é isso aí. Quais são os aspectos relevantes para a escolha da tática? Se o treinador vai jogar com marcação individual, se vai jogar no contra-ataque, jogo aéreo, marcação por zona, cada uma dessa forma de jogar requer um aspecto físico diferente. Então, como você dizia, por exemplo, eu quero que meu time marque o tempo todo individualmente. Eu vou precisar de resistência, eu vou precisar de jogadores mais resistentes. Porque se o adversário movimenta o tempo todo, tem jogadores que têm muita movimentação, se eu não tiver resistência, vai me matar. Né? Ah, não, eu quero jogar no contra-ataque. Aí sim eu vou precisar de jogadores velozes, jogadores mais rápidos. Né? Ah, eu vou utilizar o jogo aéreo. Não adianta eu tentar um jogo aéreo com 2 atacantes baixos. Eu preciso de estatura. E por fim, se eu vou marcar por zona, eu preciso de força. Então são essas valências mais importantes hoje no futebol, que pese, cada treinador tem uma filosofia de jogar, o treinador tem que ter conhecimento disso. Não adianta ele falar, eu vou jogar no contra-ataque com 2 jogadores que não têm movimentação. Né? Então há necessidade do treinador ter conhecimento desses aspectos que são muito relevantes para a montagem da tática de jogo. Professor, ainda voltando à situação de Copa do Mundo, que foi uma coisa que me ocorreu aqui agora. A partida terminou empatada. Vamos para a prorrogação. A prorrogação. Empatou na prorrogação, vamos para as penalidades. Em que situação física esses atletas chegam à cobrança de penalidades e como fazer para tirar desses atletas um resultado mais próximo da excelência, né? Porque já está todo mundo muito cansado. E tem um fator psicológico ali. Isso quer dizer, né? Você vai chegar com um fator psicológico altamente alterado, porque você já passou por 4 partes do jogo, né? Os 2 tempos normais, 2 da prorrogação, e tem determinado que você acha que dava para ganhar e não ganhou. Então você pode estar com o estado psicológico alterado, né? Eu acho que aí vai ter muita argumentação do treinador conversar com o atleta, sentir realmente o atleta que está mais preparado, em que pese o desgaste vai ser por um todo, para poder para transmitir a responsabilidade das cobranças. E normalmente a gente procura quem são os ídolos, os mais responsáveis mesmo, que exercem essa condição de ídolos mesmo, para poder assumir a responsabilidade naquele momento de decisão. Entre o final do segundo tempo da prorrogação e o início da cobrança dos pênaltis, quanto tempo tem normalmente? De intervalo ali, para o treinador conversar com os atletas? 5, 10 minutos. E dá tempo? No máximo. De conversar alguma coisa, de explicar alguma coisa? Quando você vê que o jogo está acabando ali, que pode levar para o resultado de pênaltis, você já tem que começar a imaginar, começar a passar um filme na sua mente ali, quem você vai escolher para as cobranças. Normalmente o jogador, quando ele é escolhido, ele já sabe da responsabilidade dele e ele já está ali inteiro psicologicamente dizendo não. Não, e em que pese aí, grandes ídolos já assumiram essa responsabilidade e não conseguiram converter. Haja visto Bádio, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Senão hoje, graças a ele nós somos tetra. Não seria só o Brasil pentacampeão do mundo. Pois né? Pois é. Bom, depois daquela colocação que nós fizemos em relação aos aspectos físicos que você precisa para definir a tática, é fundamental você saber também a compactação do grupo. Né? A equipe ela tem 3 zonas para poder jogar, ou seja, na primeira zona, que seria fazer uma marcação-pressão no adversário, e isso com uma equipe bem compacta, jogando em 2 quartos de campo, a segunda faixa também, compacto, e a terceira e última, compacto. Hoje o futebol requer essa dinâmica, todos os jogadores têm que saber atacar e defender, tem que ter essa eficiência. E também a marcação vertical, que é onde você marca a lateral de campo, abrindo espaço de jogar em 2 terços de campo, deixando 1 terço para o adversário, que é fundamental para conseguir neutralizar todas as ações, pelo menos onde a bola está no campo de jogo. Tá? Eu vou adiantar aqui para falar um pouquinho sobre como analisar a equipe adversária e quais são os pontos primordiais para você poder analisar um jogo. Isso é interessante. Tem olheiro? É verdade que tem olheiro? Tem olheiro. Hoje você tem que trabalhar com auxiliar de campo, um auxiliar que vai ver jogos também dos seus adversários, né, para te trazer o máximo de informação possível. Eu queria colocar uma situação aqui, Débora, que foge um pouco do futebol profissional. As categorias de base, né? E essa informação vai mais para o treinador de base. Como você analisar o adversário? Primeiro começa
quando você tem informações do campo de jogo, né? Como é que é o campo de jogo, se ele é pequeno, se o piso é irregular, se ele é um campo maior, enfim, para você se adaptar ao campo de jogo. Depois, que forma que você pode estar analisando seu adversário? Se você não conhece os jogadores, pega referência pelos números do jogador, quem é o principal jogador da equipe, é o camisa 10, não é o camisa 8, de que maneira que você vai estar neutralizando aquilo ali, né? Dentro do jogo, né? Quais são os fatores mais importantes de você poder analisar para fazer uma leitura de jogo do adversário? Ver de que forma que a equipe sai, a transição defesa para o ataque, quem é o jogador que é o responsável para tomar essa ação, né? De que forma que essa equipe sai para o jogo, se é com ligação direta, né, aquele chutão para frente, ou se ela sai com passe cadenciado, se ela mantém a posse de bola. Então, são situações que você vai ter que identificar na equipe adversária, até dentro do próprio jogo. Né, os primeiros 5 minutos, como é que essa equipe marca, se ela marca na primeira faixa, igual eu mostrei ali, se ela marca na segunda, se ela é uma equipe mais defensiva que vai explorar o contra-ataque. As bolas paradas da equipe, né? Quem que faz a cobrança, qual o ponto da área que ela é direcionada, quem que é o atleta que vai intervir. Então, essa é uma forma que você pode estar analisando seu adversário sem ter o conhecimento das informações, né? Que na base você não tem um auxiliar técnico para poder fazer esse trabalho, né? Você tem essa informação. E outra, quando você conseguir alguém para ver o jogo, bater foto de uma bola parada do adversário, de um posicionamento do adversário para tirar proveito em prol da sua equipe. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Você está lá treinando a sua equipe e você vê que tem uma pessoa ali observando, não é ninguém que você conheça, só pode ser alguém do adversário ali monitorando o que você está fazendo. Nesse momento, você muda a sua tática, você esconde o jogo. O que se faz nesse momento? Faz alguma coisa diferente para enganar, né? Pode se impedir a pessoa, ou pedir para a pessoa se normalmente retirar? É aberto, né? Estranhamente. Só quem tem, os grandes clubes tem o centro de treinamento, que é fechado, só pode entrar um atleta. Mas normalmente as equipes menores, em locais abertos, e aí você não tem como tirar. É uma prática recorrente, então. Todo mundo sabe e é fácil de identificar. E é fácil de identificar. E aí, o que você faz? Não, aí eu peço o meu jogador, eu encosto o jogador, peço para ele fazer alguma coisa diferente naquele momento ali, ciente ele que vai ser diferente no jogo, na hora que for explanar. Você iludir o adversário, né? O que é mais importante hoje no futebol é você ter conhecimento do seu adversário. Né? Essa frase que eu coloquei, que conhecer a equipe adversária é tão importante como conhecer a sua equipe é tão importante como conhecer o adversário, é porque a sua equipe já está no dia a dia com ela, né? E o adversário você precisa, que é o seu oponente, o seu concorrente dentro do jogo, ter informações a respeito dele. Né? Vamos lá? Bom, para finalizar, eu tenho aqui 2 transparências que eu falo sobre os sistemas táticos mais utilizados na atualidade. Né? É o 4-4-2, em 2 formas, quadrado ou losango, que é muito parecido, né? Uma linha de 4 defensores, um meio campo com 2 volantes e 2 armadores, 2 meia que tem condições de criar, e 2 atacantes. Aí você pode trabalhar com um atacante de área, um atacante de beirada, 2 atacantes de área, 2 de beirada, de acordo com a forma que o treinador utiliza. Já o losango, você põe a linha de 4 defensores do mesmo jeito, né, mas você empurra um pouco os laterais, já que você joga com 3 volantes e um meio atacante, né, e 2 atacantes enfiados. Né. Falando do 4-4-2, do 3-5-2, um outro sistema, e aí eu tenho o modelo europeu e o modelo brasileira. Você vai ver que quando se aborda o 3-5-2 brasileira, tem uma diferença muito grande. O europeu joga com 2 zagueiros e um líbero, 2 volantes, 2 alas e um meio atacante, né, e 2 atacantes. Agora, o 3-5-2 brasileiro, eu vou começar de frente para trás para você ter um entendimento maior. Olha lá, 2 atacantes, muito igual ao do brasileiro. Mas no meio campo, joga com 2 volantes e um meio atacante. E na linha defensiva, ele joga com 5 homens, porque joga sempre com 3 zagueiros e 2 laterais. Qual que é a diferença aí? O europeu, ele joga o ideal seria, em vez de colocar 3 zagueiros, colocar um volante, que funcionaria como líbero, que sairia para o jogo. As características do zagueiro é um pouco diferente do volante. Então, o europeu utiliza o líbero com função de volante, que sai para o jogo e que cobra a zona defensiva. Já o brasileiro fica preso, porque joga com 3 zagueiros. E o europeu joga com 2 alas e o brasileiro joga com 2 laterais. E é aqui que é feita a bendita linha de impedimento, não é isso? E que não funciona. Pois é. E que não funciona. Pois é. Aquela que a gente acha que gol valeu e não valeu. Não valeu. Mas é basicamente isso aí. O diferencial hoje do sistema 3-2 brasileira para o europeu é a adaptação do jogador. Os jogadores que você escolhe para exercer esse sistema. Porque há necessidade de ter 2 laterais que jogam como ala, que apoia, que volta por dentro. Há necessidade de você ter um volante que sai para o jogo e não 3 zagueiros presos. Então há essa diferença de um sistema para o outro. Tá? Eu queria
Está encerrando aqui? Estamos chegando aos 5 minutos finais, professor. Eu queria que você passasse aí as suas considerações para o pessoal que está em casa, passasse a sua mensagem aí, e que já vamos elaborar aqui novas participações do professor, né, professor? É verdade. Eu queria inicialmente agradecer, né, Débora, a atenção que você, através da Forte TV, nos deu, abrindo esse espaço para que nós pudéssemos falar um pouco do nosso trabalho. A preparação tática do futebol moderno, ela é oriunda de um livro que lancei recentemente, e que você vai encontrar nas principais livrarias aí do Brasil. E agradecer a Deus, né, por ter nos dado força para estar aqui hoje, para poder estar falando com vocês, né, e colocar à disposição, né, dos internautas, do povo brasileiro, para a gente estar trocando informação sobre a preparação tática no futebol moderno, quais são os fatores que influenciam realmente no alto rendimento do atleta. Então aí os contatos do professor. Professor, nós temos mais um tempinho, se você quiser dar uma mensagem final, suas considerações finais a respeito do futebol, da preparação tática para o atleta de alto rendimento. Vamos lá. Acho que o fundamental é os clubes dar um ênfase maior ao trabalho de base, mas já planejando o conhecimento tático do atleta lá na base, né? Evidentemente que há categorias que você tem que trabalhar mais a parte didática, mas o conhecimento tático ele tem que ser introduzido aos poucos, né? E aí começa na categoria juvenil, e começa na categoria júnior, que já é um semi-profissional hoje, para você estar adiantando o processo de profissionalização da carreira do atleta, né? Isso é muito importante, os grandes clubes buscar fazer dessa forma, né? Buscar profissionais qualificados para poder estar atuando dentro das grandes equipes. Hoje a gente vê um espaço muito grande para ex-atletas, e nada que a gente tenha contra ex-atleta, mas que há necessidade de um conhecimento científico da coisa, né, para que possa ter um resultado maior. Muitas vezes se tira muito proveito do potencial do garoto, mas não atribui nada de conhecimento para o garoto. Eu já treinei vários jogadores que passou por grandes clubes, mas que não teve nenhum conhecimento tático, e quando chega num clube menor, que a gente esteja trabalhando, o garoto fala, pô, mas lá era diferente, lá eu só corria e fazia a minha parte, ninguém me ensinava isso. Então o jogador tem que ser trabalhado o processo tático para que chegue no profissional com conhecimento maior, né? E que realmente busque, né, profissionais qualificados para atuar em cada área. Hoje nós temos uma gama de profissionais que há necessidade de estar atuando no futebol, seja ele da psicologia, da fisioterapia, né, seja ele da educação física, da nutrição. O futebol hoje é um grande veículo de empregos também, onde você tem que estar atuando com grandes profissionais em cada área. E somente essas áreas com esses profissionais terá a resposta que os grandes clubes buscam. Só aproveitando o que você acabou de falar aqui para a gente, perguntar, na sua concepção, se é que existe uma ordem de prioridade, né? Qual seria a prioridade entre os aspectos físico, técnico, cognitivo e psicológico de um jogador? Porque a gente vem falando aqui desde o começo da palestra que tudo isso está meio misturado, né? Mas na sua concepção existe uma ordem assim que a gente consiga ver bem delimitada? Isso vem primeiro, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso? A própria condição do futebol hoje, né, mundial, tem o aspecto físico, vem o aspecto técnico, mas o psicológico ele está ali num ponto bem próximo a esses dois aspectos. Por que eu digo isso? Em que tese, muitos treinadores não gostam de trabalhar com psicólogo, né, corpo sã, mente sã, corpo sã, né, faz parte. E é dessa forma que o treinador, que é o atleta, com a mente capaz de assimilar o trabalho que ele exerce no dia a dia. De nada adianta também você trabalhar a parte física, a parte técnica do atleta, a parte cognitiva, se o atleta também não tem o trabalho psicológico bem acentuado. Então, eu trabalho num clube hoje, que é um clube de pequeno porte, em fase de crescimento, mas que trabalha todos esses fatores, inclusive psicológico. Hoje nós temos um psicólogo que trabalha, um nutricionista que trabalha junto conosco, para fazer o nosso departamento de futebol funcionar. Então há necessidade de buscar isso também para os grandes clubes. Então a gente pode afirmar que hoje, para o atleta de alto rendimento render o que é esperado dele, é fundamental que ele seja assistido por uma equipe multidisciplinar. Com certeza. Para que a gente obtenha o resultado esperado. Essa é a palavra-chave, uma equipe multidisciplinar para poder estar atuando, para obter grandes resultados. Para assistir esse atleta sob todos os ângulos, né? Com certeza. Tá aí.
Acabou a nossa palestra, professor? Passou rapidinho, né? Muito rápido. Desde já eu queria agradecer sua presença, convidá-lo a participar novamente das palestras da Forte TV. Aposto que o pessoal que está lá em casa gostou muito. A gente teve aqui muita gente assistindo, o pessoal ficou tímido, né, pessoal? Não perguntaram, mas tem bastante gente aqui te assistindo. Sinta-se convidado desde já a voltar à Forte TV com outro tema bem interessante, que nem o de hoje. Tá bom? Obrigado, eu vou estar sempre à sua disposição e espero também que a gente tenha sido bem objetivo, que tenha